Só para a gente entender e o pessoal também ficar mais consciente, né? Essa ideia da histeria, né? E essa coisa mesmo de identificar mesmo a possessão diabólica, assim. Existem etapas para isso, né? Exatamente. Você falou da investigação. Ok. Mas assim, primeiro momento, chegou, que seja numa histeria coletiva ou até mesmo no atendimento que você vai fazer. Então, como é que é o passo a passo que você costuma fazer? Eu comecei falando da via ordinária, que são as próprias tentações, mas há a via extraordinária. Eu sou da linha do Padre Gabriel Amorth, né, uma vez que eu acompanhei, e ele falava na via extraordinária de 3 situações que de forma extraordinária e muito violenta o demônio pode. E aí depois eu falo a diferença da ordinária e da extraordinária. A ordinária já sabe, as tentações, as coisas que depois a gente se sujeita a decidir. Na via extraordinária existe 3 graus em que o padre precisa estar muito atento a começar a fazer perguntas sobre o caso que ele tem diante. Se trata de infestação, que é a presença maligna em ambientes, por exemplo, pessoas que têm casas mal assombradas, que vê vulto, objetos que voam e que depois não existe uma resposta, uma explicação, não é? De ciências que se empregam de também estudarem sobre isso, não é? De situações malignas, de temperaturas de casa, dessas coisas todas. Então, a infestação que pode também vir por meio de objetos que foram consagrados em casas satânicas. O satanismo tem crescido muito, né? Verdade. Nós temos visto assim, redes sociais divulgando, e você entra, você vê a quantidade de pessoas que estão ali escutando, seguindo aquilo, cultuando aqueles objetos. Então, existem objetos sim contaminados, existem presenças de ambientes que foram contaminados, casas, né, como eu já tive experiência, de que antes de serem residências eram terreiros, eram ambientes de invocação de espíritos maus. Ô padre, eu vi uma vez assim, isso é recorrente, né? Na paróquia, uma pessoa que pediu para abençoar aquele olho grego. Não tem aquele negocinho azulzinho? Exatamente. Aí eu olhei assim para isso, mas isso aí não é um símbolo cristão. E as pessoas às vezes obtêm aquilo para ter proteção. E isso né? é fruto da nossa falta de catequese. Ou seja, nós padres temos que colocar a mão no peito e dizer minha culpa, minha tão grande culpa, porque isso é fruto da catequese que muitas vezes não se chega a essas pessoas, para alertá-las, para fazê-las compreender. Então, a infestação, ou seja, o poder maligno, há exorcistas, que não é isso de um acordo, que não creem de que objetos e lugares possam conter a presença do mal. Isso ao interno. Mas pela superstição, isso se torna um canal? Se torna um amuleto, se torna um portal. Então, gente, pelo amor de Deus, olha. Pirâmides, vamos lá. Pirâmides, olho grego, figa, ferradura, figa, né? Aquela pata de coelho. Cruzes estranhas, não é? Que fazem menção de um Cristo crucificado de cabeça para baixo, né? Então, tem todos uns elementos que era bom vocês prestem atenção nesses objetos que vocês... mas é um objeto decorativo, é uma coisa banal, mas assim, acho que não... E outra coisa, Padre Irapuã, com todo respeito, nós somos católicos. Existem símbolos que para nós cristãos católicos não poderíamos ter em casa, muito embora que respeitamos o budismo. Mas um cristão católico que tem um Buda dentro de casa, de costa, para chamar dinheiro, um que tem uma pirâmide porque faz yoga, esses não são os nossos instrumentos. E nós temos perdido os nossos instrumentos. Não é? Nós temos perdido nossos instrumentos. Não tem nada, não, é sobra de arte. Sim, então, a primeira coisa é essa, a infestação. Depois, a perturbação. Não chega a ser uma possessão, mas a pessoa fica com manifestações de loucura. Ela não consegue aquietar-se, ela vive perturbada, pode ser confundida com depressão, pode ser confundido, e por isso de que vai ter uma equipe, não é? Geralmente eu passo por uma triagem, né? As pessoas que chegam, elas não chegam para ser exorcizadas, eu tenho uma equipe, inclusive de pessoas que são formadas como terapeutas, psicólogos, que estão ali para descobrir porque queremos ajudar essa pessoa. E aí tem vários fatores de perturbações do mal também, né? Que às vezes o demônio pode se servir de uma aparente doença de depressão para perturbar e acabar com a vida daquela pessoa, inclusive, né, não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas depois, inclusive, com um forte desejo de suicídio, né, de tirar a própria vida, pessoas que se movimentam de uma hora para outra, de uma desistência da vida, de um rebelar-se contra Deus. Perturbações essas que podem provir a partir de quê? Coisas, né? Aqui ainda há pouco nós estávamos falando de músicas, que as pessoas não sabem, né? Bom, se elas não sabem, não tem nenhum problema,
né? Se elas não sabem o que elas estão cantando, não tem nenhum problema. Mas isso não significa dizer que elas não vão acolher os efeitos daquilo. Se eu vou tomar uma caneca como essa sem saber que ela é veneno, e se tem veneno, o fato de que eu não saiba que isso aqui é veneno e tome, não significa dizer que eu venha ficar ileso, não é? As consequências vão acontecer. As consequências das invocações de músicas que nós cantamos, de objetos que temos, pode trazer. E tem uma última, que é a possessão demoníaca. Eu digo que essa é a mais violenta e é a melhor para ser tratada. Porque nós identificamos o ladrão logo. Um ladrão que quer roubar não vai precisar de hipótese e não vai fazer muito barulho. E se ele faz muito barulho, a gente já sabe onde atuar com ele. Então, a primeira coisa que acontece é de olhar para esse ladrão, não é? E com toda essa agitação, e a igreja já sabe como atuar. Porque aqui a grande tarefa do padre exorcista, padre Irapuã, é identificar. Quando ele identifica que ali tem uma ação do mal, porque ele buscou as ciências outras, ele averigou, ele procurou saber da história e houve ali uma identificação de que aquela situação é uma ação do mal, automaticamente a igreja tem um ritual. E eu não preciso até estar gritando, nem muito menos fazendo como algumas pessoas, ministros de cura e libertação, de soprar violentamente. O sopro que no ritual de exorcismo tem é tão sutil. E eu tenho visto no momento em que eu sopro sobre pessoas diagnosticadas ali, com possessões demoníacas, eu tenho visto as pessoas se desligando completamente e abandonando aquele espírito impuro, aquele espírito mau que estava perturbando ele, mas com um simples, porque os efeitos são muito grandes, né, da graça de Deus. Então, dentro do ritual de exorcismo, ali está. Possa ser que aquela pessoa, às vezes as pessoas dizem, padre, eu preciso de uma oração de exorcismo, porque afinal de contas eu estou com o mal, e acha que uma oração de exorcismo vai sanar aquele problema, porque depois... Eu tenho um exemplo que eu sempre digo às pessoas, eu chego às pessoas e digo assim, olha, se você chegasse hoje na sua casa e um ladrão tivesse roubado, deixado sua casa completamente vazia, ao chegar em casa e visse uma situação daquela, a primeira impressão que você ia ter, por aquilo que você tinha visto, fui assaltado. Bom, ninguém sabe o ladrão, ninguém pegou o ladrão. Aqui exige uma coisa, e eu pergunto às pessoas, quanto tempo levará para que você restitua os móveis roubados? E a pessoa diz, não, aí 6 meses, 1 ano. Eu disse, com a crise que nós estamos, quanto tempo? E 1 ano e 5 anos para restituir os móveis roubados. Eu disse, olha, restituir os móveis roubados significa não possuir mais aqueles que você tinha, porque serão restituídos. E 2 coisas você vai ter, tempo para restituição e diagnóstico de onde foi que esses ladrões entraram. Então eu digo para as pessoas que vêm para receber o exorcismo, eu digo que a questão de tempo aqui é o tempo que aquela pessoa tem de restituir os móveis porque foram roubados, é o tempo que a alma também precisa para ser restituída naquilo que o demônio criou dentro dela, desordem. Então o demônio deixa muitas desordens e entra essas vias extraordinárias, elas são muito pontuais também. Não são coisas fáceis de se ver uma possessão demoníaca. Eu acho que 4 ou 5 possessões eu vi em todo esse tempo meu, seja com o padre Gabriel à Morte, seja pessoalmente. Então não são manifestações que a gente comumente observa. É muito mais forte as questões de perturbação, que qualquer padre pode fazer uma oração de libertação sobre aquela pessoa, pode rezar missas por ela, pode conduzi-las a uma vida sacramental, que é muito importante, inclusive também para o possesso. Mas a possessão mesmo é uma realidade muito difícil de ser observada. E quando acontece de ser diagnosticada, pode ter certeza. Aquela pessoa fez um pacto, ela fez, portanto, um compromisso com o demônio, como situações de mães que foram levar os seus filhos para cemitérios e lambuzaram a criança com sangue de bode, com estruturas desse tipo, que a gente acha que não existe, mas estão aí. Não é? Então, para as vias extraordinárias, o pacto, a consciência de uma consagração ao demônio, aqui entra muito violentamente, porque aquela pessoa era consciente do mal, fez o pacto com aquela realidade e hoje vive opressa daquela realidade, como se aquele espírito do mal pegasse aquela pessoa e dissesse, ela é minha, ela é para mim. E vai colocando na cabeça dela de que ela é do demônio, só que existe uma coisa que o demônio não pode intervir, que é na nossa consciência. E se a gente começa a purificar a nossa consciência para dizer que eu sou de Deus, o ritual de exorcismo está aí para libertá-la. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.